Essa família é muito unida. Brigam por qualquer razão. E o quê? E acabam perdendo. Que catuca, pacatuca, mãe catuca. Hello galerinha, eu sou a Ray, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. E recentemente eu li um livro sobre uma relação super tóxica de uma família, principalmente de uma mãe com uma filha. E por causa disso eu acabei lembrando de vários outros livros que têm relacionado à família que eu já li. Família é um tema meio complexo, né? Porque pode ser uma coisa que te impulsiona, que te dá uma base e te dá uma força para você enfrentar o mundo, ou pode ser algo que destrói completamente a sua saúde mental. Então eu resolvi montar essa listinha com alguns temas, alguns livros que falam de família de uma maneira positiva, de uma maneira negativa, porque eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de leitora que quando eu leio sobre um tema e eu gosto muito de ler sobre esse tema, eu quero ler absolutamente tudo. Meu Deus, o que foi isso? Eu quero ler absolutamente tudo sobre esse tema até esgotar. Então essas listinhas realmente são muito úteis para leitores como eu. Aproveita para se inscrever no canal se você for novo por aqui, deixar aquele like, também me seguir nas redes sociais. Vamos pra listinha. Vou começar pelo livro que inspirou essa lista. No caso, eu ouvi o audiobook dele, vou deixar ele aqui do lado. É Pequena Coreografia, do Adeus. E nesse livro a gente segue esse relacionamento super difícil dessa mãe com essa filha. Então a gente segue o ponto de vista da filha desde que ela era bem nova, né? Até ela ficar mais velha. E ela, quando nova, a gente vê muito da dificuldade desse relacionamento que ela tem, tanto com a mãe dela, quanto com o pai, mas principalmente com a mãe dela. Com o pai é mais um misto, tipo assim, de saudade de querer que o pai esteja presente, que ele se imponha, sabe? Eles têm uma relação meio esquisita, mas a coisa com a mãe é bem intensa. Principalmente porque a gente vai vendo ela comparando a relação dela com a mãe dela e das amigas com as suas mães. E isso acaba sendo uma coisa totalmente destrutiva pra ela, acaba destruindo relações que ela tem. E é muito triste você ver isso. Até pelo fato dela não ter esse tipo de relação com a mãe dela, ela acha difícil construir relações com outras pessoas também. A gente vê como isso vai destruindo e minando a capacidade dela de construir relacionamentos. Também pela forma como ela vê que é o relacionamento da mãe com o pai, sabe? E tudo que ela quer na vida, todas as coisas, as pequenas alegrias que ela descobre e que ela luta pra si, acabam sendo destruídas e intoxicadas pela mãe dela. Então qualquer pontinho de felicidade é transformado em alguma coisa ruim. E mesmo quando a mãe dela raramente dispõe de uma boa intenção pra tentar apoiar a filha de alguma maneira, ela acaba transformando isso numa coisa negativa e ela nem percebe isso. E por essa dificuldade que elas têm de relacionamento, de comunicação, pela falta de abertura que a mãe dela dá, ela não se sente nem à vontade de explicar: olha mãe, não é assim, tinha que ser assim. Dessa maneira não vai me ajudar, só vai me atrapalhar. Fora que a narrativa do livro é toda poética, assim, sabe? Cheia de metáforas super incríveis e tal. Então isso vai te envolvendo mais ainda na história. E o audiobook tá muito legal, então quem quiser, tiver a vontade de ouvir o audiobook. Eu acabei lendo ele direto, assim, algumas horinhas, sabe? O próximo livro que eu separei de vocês é por causa de um membro da família, tem um ponto de virada bem drástico na vida da personagem principal, mas ao mesmo tempo funcionou como uma espécie de apoio e uma âncora para ela conseguir segurar a sua própria identidade durante momentos muito difíceis que ela viveu ao longo da vida. Eu tô falando de Herdeiras do Mar. Aqui a gente segue como plano de fundo, né? A gente tem, o nome dela é Hannah, acho que é Hannah, a personagem principal. E o plano de fundo é da Segunda Guerra Mundial. A gente segue a história na Coreia, só que com a invasão japonesa, né? E o Japão tava ali presente, acabando destruindo a identidade do povo coreano. Então, assim, como coreano, eles não tinham mais direitos nenhum, eles eram segunda classe, eles tinham que aprender o japonês e falar o japonês e não falar o coreano, não propagar as tradições da Coreia, porque o Japão tava dominando ali. Então, assim, é bem intenso você ver como o Japão tava tentando apagar a identidade da Coreia durante esse período. E além de todas essas coisas horrorosas relacionadas à cultura, eles também sequestravam mulheres coreanas para servir como mulheres de consolo aos homens japoneses na guerra. Então a gente tem aí a Hannah e a família dela. A Hannah e a mãe dela são, como chama? Hanyeon? Eu acho que pronuncia Hanyeon. Eu acho que pronuncia alguma coisa assim. Mas elas são mulheres do mar, elas são mergulhadoras. Todas as coisas que elas coletam, né, pro comércio, elas fazem dinheiro. É bem lucrativo, na verdade. E é algo que passaram gerações e gerações só para mulheres fazerem. E você tem um certo status por ser Hanyeon. What?
E a Hannah tá aprendendo do ofício com a mãe dela e agora ela tem uma irmãzinha mais nova. Então, em um momento elas estão na praia, a Hannah tá mergulhando com a mãe dela e a irmãzinha mais nova tá na areia e ela vê um soldado japonês se aproximando. Então ela nada desesperada até a praia porque ela sabe que ela tem que ficar o mais escondida possível dos soldados japoneses, porque ela sabe que meninas são sequestradas, ela não sabe pra quê, mas sabe que isso acontece. Quando ela vê a irmãzinha dela lá em perigo, ela corre, esconde a irmãzinha e acaba sendo avistada pelo soldado japonês, e aí ela é sequestrada e levada pra Manchúria pra servir como mulher de consolo, e ela faz isso tudo pra poder salvar a irmãzinha dela. Isso a gente acaba vendo também que várias outras meninas coreanas estão passando pela mesma situação, são levadas pra lá e elas têm a sua identidade arrancada, sua personalidade e tudo que elas têm de individual é tirado delas, mas a Hannah acaba se segurando com todas as forças possíveis a sua identidade por causa dessa ligação que ela tem muito forte com a irmãzinha mais nova e com a sua família. E elas são o ponto de apoio que permitem que a Hannah consiga sobreviver às coisas horrorosas que acontecem. E que são bem descritas aqui, então fiquem ligados, tá? Já o próximo livro que eu vou indicar pra vocês é Como Famílias às vezes podem ser assustadoras. E eu tô dizendo assim, assustadora num nível muito assustador. Esse é um livro de thriller, e vocês sabem que eu não tô muito acostumada a ler thriller, não. Mas eu fico sempre muito feliz quando eu pego algum e ele me surpreende positivamente. E esse foi um deles, eu tô falando de The Good Son. Ele tem em português já, tá? É O Bom Filho. E a gente segue a história desse rapaz que ele tem um histórico de convulsões e de apagões, sabe? Ele meio que desmaia, tem algumas convulsões. E por causa até disso ele teve que desistir de uma carreira esportiva. Mas geralmente ele é um bom filho, bem comportado, sabe? E ele mora com a mãe e com um irmão mais velho. E um dia ele acorda na cama dele e ele está coberto de sangue. Da cabeça aos pés, todo encharcado de sangue. Inicialmente ele acha que ele teve algum tipo de convulsão em que se machucou de alguma maneira. Mas ele olha, é sangue demais, sabe? E ele percebe que não é dele. Então ele começa a investigar na casa pra saber o que tá acontecendo. E quando ele chega no primeiro andar, ele encontra a mãe dele morta na cozinha, cheia de sangue. E ele fica desesperado sem saber o que aconteceu, porque ele não consegue encontrar nenhum sinal de arrombamento. Mas alguém com certeza entrou e matou a mãe dele. E ele fica no desespero de querer ligar pra polícia. Mas no último momento ele percebe que se ele ligar pra polícia, ele é o principal suspeito, porque só tem ele na casa com a mãe dele. Então ele resolve esconder todas as evidências de que alguma coisa aconteceu ali. Ao mesmo tempo ele vai investigar por si pra saber o que aconteceu, quem invadiu a casa e matou a mãe dele. E essa é a premissa básica do livro, e ele assim... Ele é muito intenso, ele é muito gráfico, então as cenas de violência são bem gráficas e bem descritas. Fiquem ligados nisso se você não gosta desse tipo de conteúdo. Talvez não seja o livro indicado pra você. Mas ele é um thriller super eletrizante, super instigador, sabe? Você começa a ler, você não quer parar de ler. Você fica assustada com algumas coisas engenhosas que acontecem ali pra maldade. Você fica com nojo de alguns dos personagens. Mas assim, é bem envolvente e eu me diverti muito lendo, apesar de toda a violência que ocorre nele. Já o próximo livro que eu vou indicar pra vocês é um livro que fala um pouco da vontade de começar uma família e da impossibilidade do mesmo. Então ele é bem triste por causa disso. Eu tô falando de Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. Senhoras e senhores, esse é o meu livro favorito da Colleen. Eu sou completamente apaixonada por ele, apesar do tema sensível e difícil que ele aborda. A gente tem aqui um casal e a gente vai acompanhando eles dois em crise. Então você já começa com um casal em crise e vai aos poucos descobrindo como eles chegaram nesse ponto, porque ele tem idas e vindas no tempo. Então você tem eles começando o relacionamento também. E a grande questão aqui para esse casal é que eles estão tentando iniciar uma família, estão tentando engravidar e eles não conseguem. Já tentaram de absolutamente todos os tipos de fertilização e nada funciona, nada acontece. Então você vê o sofrimento diário de todas as tentativas e todas as falhas e todos os abortos que a personagem principal já teve. Então, assim, é muito, muito triste. E você vê a tentativa de adoção também. Tem um motivo pelo qual eles não conseguem adotar, como é mais difícil pra eles. E você fica com o coração na mão por essa família. E, ao mesmo tempo, eu acho super importante você entender a história de outras pessoas. E eu fiquei bem sensibilizada com a história. Eu acho que a Colleen fez um bom trabalho. Trabalhou com muito cuidado e com muito respeito a esse assunto. Esse próximo livro é de uma família que tinha tudo pra dar errado. Absolutamente tudo pra dar errado, porque eles foram completamente abandonados e largados no mundo. Mas eles fizeram tudo dar certo pelo amor que eles tinham um pelos outros e por esse senso de união e de família que eles tinham. E também é o meu livro favorito da autora. Eu tô falando de Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid. Na verdade, ele fica ali lado a lado com Daisy Jones and the Six,
mas eu acho que eu ainda prefiro Malibu Renasce. E ele é muito fantástico porque a gente tem esses 4 filhos de um super astro, que é o Mickey Riva. E o que acontece é que eles são meio que abandonados no mundo, né? O Mickey abandona eles, a mãe deles tem muitos problemas. A saúde mental dela tá um caco e depois de tudo que aconteceu, da dificuldade da vida dela. A gente tem aqui um ponto de vista em que a gente vê a mãe deles e o Mickey Riva se apaixonando e começando a família, né? Enfim, os filhos são abandonados e largados no mundo para serem criados só por Deus sabe. Na verdade, a Nina, que é a irmã mais velha, acaba tomando essa função, amadurecendo muito rápido, sabe, pra idade. Tudo pra poder manter essa família unida. E aí a gente vai acompanhando eles 4, mas assim, no auge, super famosos no futuro, né? Os filhos do Mickey Riva, a Nina, uma supermodelo, o Jay, um super surfista, o Hud, fotógrafo profissional, e a Kitty, que é a irmãzinha mais nova. E eles dão essa super festa todo verão, e todas as pessoas que são alguém na indústria estão nessa festa. Apesar de todo esse lado glamuroso, superficial, a gente descobre realmente como foi para eles chegarem onde eles estavam, para ter essa estabilidade que eles têm, e que na verdade não foi fornecida, não foi de mão beijada mesmo, porque eles conquistaram tudo sozinhos, sabe? Enfim, eu entendo que algumas pessoas não gostem muito do livro no sentido que ele não tem muita ação. Ele é um livro de desenvolvimento de personagem, desenvolvimento da família. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele. Já esse próximo livro fala de como a perda de um membro da família pode virar a sua vida de cabeça pra baixo. E de como é difícil seguir em frente depois disso. Eu tô falando de Daqui pra Baixo, do Jason Reynolds. Esse livro aqui, ele é um livro de poemas, sabe? Ele é todo formado em poemas. A história é narrada dessa maneira. Inicialmente eu fiquei um pouco preocupada, porque eu pensei, caramba, será que vai conseguir dar profundidade? Será que vai conseguir realmente passar a história por serem poemas? E assim, eu não deveria nem ter me preocupado, porque ele faz isso perfeitamente. O livro é fantástico. Ele é muito impactante também. Então a gente tem esse personagem principal que está acostumado a ver a violência acontecendo ao seu redor, na vizinhança dele. E nesse lugar tem apenas 3 regras, que é você não chorar, é você não dedurar ninguém, por mais que você saiba quem fez quem cometeu a violência, e você não se vingar. Então você não pode vingar mesmo que a violência aconteça dentro da sua família. Então, acostumado com essa violência, ele acaba presenciando quando ela bate na sua porta, porque o irmão dele é assassinado. E aí ele fica desesperado sem saber o que ele fazer, porque ele sabe dessas regras, mas ele não consegue ignorar o que aconteceu com o irmão dele. Então ele pega o elevador do andar dele até o térreo, e é aí que se passa a história, no momento que ele vai descendo de um andar para o outro. E isso é uma grande metáfora, né, para os pensamentos dele e para as coisas que vão passando pela cabeça dele. Ele é assombrado por fantasmas do passado, de pessoas que sofreram violência, que ele perdeu e que estão vivendo essa mesma vida e vendo essa violência ser perpetuada durante tanto tempo, sabe? E nada muda, nada acontece. Então, assim, ele é um livro com uma crítica social incrível e muito, assim, infelizmente que ainda cabe para os dias de hoje. E ele tem passagens fantásticas, eu marquei várias partes dele. E, assim, é soco na cara atrás de soco na cara. Só pra vocês terem uma ideia de alguma das coisas que eu marquei aqui, só uma passagenzinha. E quer saber, é estranho conhecer alguém que você não conhece e, ao mesmo tempo, não conhecer alguém que você conhece. Sabe como é? Esse próximo livro é relacionado à família. É como o mundo e as pessoas podem ser cruéis umas com as outras, tentando arrancar de você o seu lar, a sua vizinhança, a sua cultura, a sua religião, sua identidade. Mas quando você tem a sua família com você, por mais doloroso que seja, não importa o lugar pra onde você vá, você sempre vai encontrar um lar neles. E eu tô falando do Diário de Nisha, e eu sou completamente apaixonada nessa história. A gente segue aqui a Nisha, e esse aqui é o diário dela, então ela vai contando a história através dessas entradas do diário, sabe? E ele se passa com o plano de fundo da partição da Índia. Então a Índia tá sendo dividida, né? A parte hindu e a parte muçulmana. Só que a Nisha é meio hindu e meio muçulmana, então ela não sabe exatamente onde ela se encaixa nisso. E ela vivia numa cidadezinha pequena em que todo mundo convivia super bem, hindus e muçulmanos. Cada um respeitava a religião do outro, a cultura do outro, todo mundo convivia super bem. Mas por causa da partição,
as tensões religiosas e políticas acabam atrapalhando e influenciando esse relacionamento. E começam a ditar com quem você pode falar, quem você pode sair, com quem você pode ver, quem você pode conversar, quem você não pode, aonde você deve morar, aonde você não deve. E a família dela é obrigada a se mudar da onde eles estão para ir para a parte hindu. E aí a gente vai seguindo a Nisha, fazendo esse caminho até o trem que vai levar eles para a Nova Índia. Só que por causa dessas tensões políticas e religiosas, acho que as coisas estão ficando bem perigosas. Então, assim, é bem doloroso você assistir eles sendo retirados do lar deles e todas as pessoas que eles conheciam, que eram próximas, acabam não sendo mais por causa dessas diferenças. E pra finalizar, eu não pude deixar de fora esse livro que eu amo de coração. E que é como difícil você abrir mão da sua família, de um membro da família, mesmo que você saiba que o que você tá fazendo é pelo bem dele, é desejando o melhor dessa pessoa. E também, como ao encontrar membros da família que você não conhecia, você acaba também descobrindo algumas partes de si. Então, assim, eu amo esse livro. Eu chorei tanto lendo esse livro. Eu tô falando das 3 partes de Grace. E, cara, de verdade, eu nunca chorei tanto lendo um livro quanto eu chorei. Eu acho que o máximo que eu chorei, assim, parecido foi no final de Princesa Mecânica. Mas aqui eu ainda acho que eu chorei um pouquinho mais. Eu chorei lendo o livro, depois eu chorei fazendo a resenha. Tem um vídeo de resenha desse livro, eu vou deixar passando aqui em cima caso vocês queiram assistir depois. Mas eu chorei tanto, cara. E ele é lindo, né? A gente tem aqui 3 irmãos. A Grace, que é a personagem principal, ela fica grávida no final do ensino médio e acaba percebendo que ela não vai conseguir criar a criança, né? Ela também é adotada. E ela nunca ligou muito pra história da mãe adotiva, da mãe biológica dela, porque ela é muito feliz com a família dela. Só que se vendo no lugar que possivelmente a mãe dela, biológica, esteve no passado, né, de botar pra adoção, ela acaba ficando curiosa. Então ela começa a pesquisar sobre a mãe dela, e a mãe biológica, né? E ela acaba descobrindo que ela tem irmãos. E aí nessa pesquisa ela vai pra conhecer a Maya, que é uma das irmãs dela, que também foi adotada por uma família que também ela se dá muito bem, que eles são podres de rico. E também tem o Joaquim, que não teve tanta sorte quanto elas duas e acabou indo de lar em lar adotivo, até finalmente ficar grande o suficiente para poder viver por si. E a vida dele foi muito, muito mais difícil do que a vida delas. Eles acabam se aproximando e ela ainda tá nesse debate, nessa coisa de botar o neném pra adoção assim que ele nascer ou não. Então, assim, é um livro que você vai vendo literalmente as partes da Grace. As partes que ela tinha dela, as partes que estão no neném dela e as partes que estão com os irmãos, sabe? E que tudo vai se juntando. E é super lindo, super inspirador e é super incrível. E o Joaquim é um dos personagens mais inspiradores e mais maravilhosos que eu já li. Porque apesar de tudo que aconteceu na vida dele, ele é um pontinho de luz no universo, sabe? E esse livro vale muito, muito a pena. Eu indico demais. Por favor, dê uma oportunidade para as 3 partes de Grace. E vocês não vão se arrepender. É muito incrível, muito incrível. Então é isso, galera. Tem algum livro aí que aborde temas de família ou que tenha a família como um ponto importante da história que vocês possam me indicar? Ou possam indicar para os outros que estão assistindo aqui também? Deixem nos comentários, vamos aumentar essa lista de indicações. Muito obrigada pela companhia de vocês. Me sigam lá no Instagram, eu posto sempre bastante coisa por lá, todas as novidades. Eu vou postando por lá primeiro, então é mais fácil ficar ligado em tempo real lá. Eu também posto sempre muito no Scooby, tá tudo aqui embaixo. Eu tenho TikTok, eu não posto tanto no TikTok, mas tem algumas coisas lá, tá tudo aqui embaixo. Muito obrigada pela companhia de vocês, eu vejo todo mundo muito em breve. Beijos e até a próxima.